porque algumas crônicas se tornaram documentos antológicos sobre a realidade brasileira. Convidamos Alberto Vilas, Antônio Carlos Gaio, Luiz Gifone, Manuel Costa Pinto e Márcia Tiburi, que fará a mediação dessa mesa. Podemos considerar que existe uma boa crônica, e se uma boa crônica teria uma receita para ser feita? Claro que para responder essa pergunta, vocês vão ter que considerar um elemento muito fundamental, que é o próprio conceito de crônica. De que crônica, afinal de contas, a gente pode falar? Então, por favor. Boa tarde a todos. Rápido e objetivamente, já que nós estamos falando de receita, a gente só pode pensar a receita em comida, num bom prato. Então, eu escolhi como primeira receita uma receita visionária. Ou seja, o cronista funciona como um radar e rastreia no universo notícias e assuntos que atingem a sensibilidade do leitor. Ele vai procurar adaptar essas histórias sob o formato de conto, formato pequeno, porque o cronista vive esse espaço de tempo e espaço propriamente dito. Feito isso, num estilo confessional, porque ele vai ter que mostrar a sua cara, vai ter que ser transparente, de forma ao leitor interagir com ele. Na hora que o leitor estiver lendo a crônica, ele tem como que conversar com o cronista. Então, isso seria, assim, uma coisa assim, mais visionária, de buscar no universo essas histórias. Eu faria uma outra comparação também com o curta-metragem no cinema. O diretor de cinema, no curta-metragem, tem uns 5, 6, 7 minutos para transmitir a sua mensagem. Porque, senão, o espectador, no final, o público no final, vai ficar decepcionado. Aquela mensagem ele não entendeu, não o alcançou. É o mesmo caso do cronista. A mídia veicula notícias que nem sempre ela se detém numa análise que o assunto merece. O cronista pinça esses assuntos e vai dissecar de uma forma sucinta, de modo a atingir o leitor. É isso. O que seria, assim, da prática cotidiana que nos faria, assim, abrir os olhos para poder capturar o essencial da crônica? Gaio, o que você acha disso? Eu diria que eu gosto de partir da síntese para o universal. Ou seja, o que a gente vê muito na internet hoje são os blogs, são diários, um estilo confessional, e aquilo que sai do fundo da alma. Eu diria que a crônica tem que ter muita alma. Às vezes, já levantando uma polêmica, eu vejo alguns colegas desenvolverem nas crônicas matérias jornalísticas ou até mesmo reportagem. Não é assim que eu vejo a crônica. Por exemplo, eu anotei aqui da síntese para o Universal, e você falou de filosofia, que não conseguiria escrever uma crônica, mas tem filosofia de Botequim, tem a filosofia do Cartola, e tudo isso é muito simples. Então, por exemplo, assunto em política não falta. Aí eu ouvi isso na campanha política para prefeito do Rio. O que interessa não são as propostas do candidato, e sim o seu caráter. Puxa, isso aí é matéria para crônica, que eu não vou nem dissecar aqui, que é muita coisa. No futebol, o fim da lei do passe acabou com o regime de escravidão e o jogador se tornou mercenário, destruindo com as tradições de clubes de mais de 100 anos e encaminhando o torcedor para o inferno astral. Outra, e uma ultimazinha: homens, jovens e velhos não estão aceitando que as mulheres tomem a iniciativa de pôr um fim em relacionamentos e casamentos, abandonando esses homens à sua própria sorte.
É uma tese, fica parecendo que é uma tese, uma filosofia. Eu diria que vai de Lindenberg, esse rapaz que matou a menina Eloá, ao nosso jornalista Pimenta Neves. Bacana. Qual seria aquela história, qual seria aquele elemento, aquele momento, aquele tempo, aquela coisa que aconteceu, que vocês acham que não podia ter sido esquecido de jeito nenhum e sobre o qual vocês escreveram? Gaio, você tem uma história dessas para contar? Vou tentar fazer uma agora. A partir de mim, 1954, eu tinha 9 anos, o ano do suicídio de Vargas, era o bom tempo que havia jornais de manhã e de tarde, os vespertinos para ler. E foi lá que eu comecei a ler Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Uma coluna, uma crônica que com 9 anos eu não poderia ler. Afinal de contas, seria o anjo pornográfico. Era o escritor de boca suja, muito mal compreendido quando em vida, hoje não. E lá eu li e aprendi muito com ele. E devo dizer que também me excitei com A Vida Como Ela É. Posteriormente, esse homem fabuloso que é o Nelson Rodrigues escrevia também, colunas de futebol, e através das colunas de futebol, simplesmente o Nelson Rodrigues dissecava sobre a dramaturgia russa, sobre escritores, teatrólogos, Shakespeare, Rigoletto e outras coisas mais. Ele me abriu a cabeça e fez-me colocar num ponto de vida que eu nunca poderia esperar. Sozinho, lendo aquele jornal, sem ter influenciado por ninguém. Anos se passaram, próximo à morte dele, eu fiquei com vontade de ir até ele e dizer assim: eu te agradeço. Mas como é que ele ia encarar isso? Ele ia me achar um louco, pô. E eu ia ficar sem jeito. E eu nunca pude dizer isso para ele. Então acho que chegou o momento de eu dizer: eu te agradeço. Que bonito.